Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Neste vídeo eu vou falar de um assunto do qual quase não se trata, justamente por ter uma natureza controversa e polêmica. Então nós vamos falar sobre os chamados graus de vingança da maçonaria. Você já ouviu falar dos graus de vingança? Você já foi iniciado em algum dos graus de vingança de algum rito maçônico? Se você tem curiosidade sobre o assunto, fique até o final do vídeo, pois teremos muitas informações inéditas por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar este vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o que são os tais graus de vingança. Como é de conhecimento público, né, para qualquer um que tenha lido algum estudo maçônico sobre os chamados graus simbólicos, ou seja, os graus fundamentais, 1, 2 e 3, aprendiz, companheiro e mestre, o chamado grau de mestre tem como tema principal, né? Então, o grau de mestre ele está focado sobre a morte do mestre arquiteto do Templo de Jerusalém, o mestre Hiram Abif. É óbvio que esse não é um evento histórico, né? Se trata de um acontecimento simbólico que representa as várias tentativas do vício em matar as virtudes, da ignorância em matar a sabedoria, etc. Na própria Bíblia não há nenhum relato, né, de que Hiram Abif tenha sofrido qualquer violência durante a construção do templo. Trata-se ali de uma lenda maçônica baseada em elementos extra-bíblicos com fins simbólicos. Então, entendido isso e tendo sempre esse dado em mente, nós podemos afirmar que os chamados graus de vingança se referem a uma vingança simbólica contra a morte de Hiram, ou seja, de uma vingança contra a injustiça, a traição, a ignorância, a ganância, etc. Então, esses graus de vingança, eles usam imagens fortes, que não poucas vezes são usadas por pessoas maldosas, né, para acusar ali a maçonaria das coisas mais absurdas. Então há, por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, um avental onde aparece uma cabeça decepada, né, que representa a vingança contra os traidores de Hiram. Obviamente que não é literal, né? A cabeça representa o centro do pensamento, ou seja, trata-se de uma maneira simbólica muito vívida, né? Típica da linguagem alegórica ali do século XVIII, de se falar que é preciso eliminar a ignorância, a traição, o vício, o fanatismo, etc., cortando a sua cabeça, entre aspas. No rito moderno, na primeira ordem superior, são reunidos vários graus de vingança, né? Então, ali aparecem punhais vingadores, expedições de justiceiros em busca dos algozes de Irã, também a cabeça decepada, etc. Né? E em outros graus, a figura do último grão-mestre da Ordem do Templo, né, o Jacques de Molay, aparece identificada com Irã. Então, de Molay, esse sim é uma figura histórica que de fato morreu, né, de uma forma trágica. Então, ele foi traído, acusado e condenado por crimes que não cometeu. Né, e o infame processo que o condenou se tornou um modelo de injustiça. Né, e ele entrou para a história como uma vítima da ganância, do fanatismo e da ambição ali dos seus algozes. Sendo assim, os graus eles falam em vingança contra a imensa injustiça cometida contra o Jacques de Molay.
E os graus de vingança aparecem em diversos ritos, né? E historicamente eles foram alvo de muitas controvérsias entre doutrinadores maçônicos. Então, por exemplo, Jean-Baptiste Villermoz, né, por exemplo, ele retirou os graus de vingança do regime maçônico que ele criou, o regime escocês retificado, por entendê-los, na verdade, como contrários ao espírito cristão que animava o seu regime maçônico. Tá gostando do vídeo? Convido você a conhecer então o meu trabalho como escritor. Eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os meus livros. Até o momento eu escrevi e publiquei 15 livros. Você pode conhecer parte deles nesses links que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, continuando. E aí, será mesmo que os graus de vingança são incompatíveis com as virtudes cristãs, né, ou com as virtudes ensinadas pelas religiões e tradições de uma forma geral? Então, numa primeira impressão, nós poderíamos dizer que sim, que vingança é algo muito feio, né, contrário à caridade, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, como diria o Seu Madruga, ou outras coisas do gênero. No entanto, se formos nos aprofundar um pouquinho mais no modo de pensamento e na doutrina religiosa em voga no século XVIII, nós vamos entender que as coisas não são bem assim. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele ensina que não é lícito desejar vingança quando se visa o mal daquele que a deve sofrer. Ou seja, ele ensina que a vingança é imoral quando a pessoa que se vinga deseja apenas trazer sofrimento e efeitos maléficos contra aquele do qual se vinga, sem nenhum objetivo bom com essa vingança. No entanto, São Tomás ensina que a vingança ela se torna lícita e louvável até quando tem por objetivo a correção dos vícios e a conservação da justiça. Então, em outras palavras, São Tomás chama de vingança todo ato de reprimenda contra o vício, contra a injustiça e também a justa punição dos crimes. Tanto é que no mesmo texto ele diz que toda vingança, conforme o ditame da reta razão, procede de Deus, e que aquele que impõe tal vingança a um malfeitor é um ministro de Deus. E lá ele cita a epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículo 4, onde está escrito: entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ela, ele está se referindo à autoridade, né? Que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, os chamados graus de vingança da maçonaria, eles vão tratar precisamente dessa justa punição, cujo objetivo é a correção dos vícios e o estabelecimento da justiça, não da vingança ilícita, né, que tem por objetivo apenas trazer sofrimento e efeitos maléficos. Então, para compreendermos adequadamente o espírito que anima os graus da maçonaria, é preciso também compreender o contexto histórico no qual estavam inseridos os doutrinadores e os organizadores dos diversos graus e ritos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!